Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 3. Livro de Gênesis capítulo 3. Eu vou ler aqui o versículo 12, que diz assim. Estou lendo aqui na versão NVI. Diz assim o versículo 12. Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Amém? Meu Deus e meu Pai, usa a minha vida como instrumento nas tuas mãos, ó Deus. Que o Senhor cresça e que eu diminua, em nome de Jesus. Que nada venha sair de mim mesmo, ó Pai. Que não sejam as minhas palavras, ó Deus, mas que sejam as tuas, ó Deus. Em nome de Jesus. Que o Senhor venha falar, meu Deus, à tua igreja e venha falar comigo nesta noite através da tua palavra, Senhor. Venha, ó Deus, me ensinar através da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, e que todo impedimento, empecilho, embaraço venha cair por terra em nome de Jesus. Tudo que não te agrada e não provém de ti venha cair por terra em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, fala conosco nesta noite, é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. Aqui relata, o capítulo 3 de Gênesis vai relatar da queda do homem, Da queda ali, da criação de Deus, o homem. Aquele que ele fez com as próprias mãos, Aquele que ele criou, moldou e soprou em suas narinas o fôlego de vida. A palavra de Deus diz que ele criou todas as coisas, foi pela palavra, foi somente dando a ordem, e as coisas passaram a existir. Mas o homem foi diferente. A palavra de Deus diz que ele, do pó da terra, ele forma o homem, Ele forma ali o homem do pó da terra. E depois de formar o homem, Deus viu ali que o homem se encontrava sozinho, Só tinha o homem e a criação, os seres vivos, ali junto com Adão. E Deus viu que o homem precisava de uma companheira, E a palavra de Deus diz que o Senhor faz com que Adão caia num sono profundo, e ali ele, da costela de Adão, ele forma a mulher, e no lugar da costela faz nascer carne. E ele forma a mulher. E depois que a mulher está com Adão, Adão fica muito feliz, Ele fala: essa sim é carne da minha carne, osso dos meus ossos, Ele fica muito contente por ter alguém ao seu lado, uma companheira. E a palavra, e aqui no capítulo 3 relata, a queda do homem. O homem, Adão e Eva estão ali no jardim, e um belo dia aparece ali uma serpente, a Eva, e começa a conversar com ela. E a serpente vai convencendo Eva, de fazer uma coisa que Deus tinha falado para que não fizesse. A serpente ali usada por Satanás, pelo diabo. Vai convencendo Eva. E Eva vai caindo na lábia da serpente. E ali ela come daquele fruto que Deus tinha ordenado que não comesse.
ela come. E além de comer, ela dá o fruto para o seu marido, que é Adão, e ele também come. Certo dia, o Senhor está ali no jardim passeando. Adão e Eva escutam, né? O Senhor ali andando, os passos do Senhor, do próprio Deus, no Éden, com eles, né? E eles escutam os passos do Senhor e se escondem. A palavra de Deus diz que eles se escondem. E Deus chama Adão. E ele, quando Adão avista Deus, né? Ele pergunta: por que você se escondeu? E ele fala: porque eu estava nu. E Deus pergunta: e quem te falou que você estava nu? Por acaso você comeu do fruto que eu mandei que você não comesse? E aí no versículo 12 do capítulo 3 ele fala: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. Adão ele não reconhece o seu erro, ele não reconhece o seu pecado de cara. Ele tenta justificar o seu erro, né? Ele tenta justificar ali o seu pecado, colocando uma culpa, se isentando da culpa ali totalmente. Não foi somente eu, foi a mulher que tu me deste, né? E a mulher que me deste por companheira. Ele não assume de cara: olha, Senhor, eu errei, eu pequei, me perdoa por esse pecado, né? Não, ele tenta de uma certa forma escapar ali, né? Se isentar. Domingo, na palavra que o pastor estava pregando, ele cita aqui Gênesis também, né? Na palavra. E aí, ali na pregação do pastor, me veio esta mensagem no domingo, né? Do orgulho do homem, né? A gente louvou, logo após a palavra, a gente louvou aquele louvor, né? O meu orgulho me tirou do jardim. E aí eu fiquei pensando, né? Como assim o meu orgulho me tirou do jardim? Como assim o orgulho, né? Que me tirou? E aí foi caindo em mim o orgulho que tira Adão e Eva e tira todos nós do jardim. É a soberba de Adão em não reconhecer que ele errou, que ele pecou, né? É a soberba, não só de Adão, mas também de Eva. Logo após, Deus questiona: o que você fez, né? O que foi que você fez? E ela responde: a serpente me enganou e eu comi. Ela também não assume, não admite que errou, né? Então o orgulho de Adão e Eva faz com que eles não reconheçam o erro deles. E muitas das vezes isso acontece conosco também. Porque através do pecado de Adão e Eva, nós fomos contaminados. Nascemos contaminados pelo pecado de Adão e Eva, né? Nós podemos constatar isso muitas das vezes nas crianças, né? Às vezes a criança faz uma artezinha ali e a mãe pergunta quem foi, ele fala: não fui eu. Porque ele tem medo, né? Adão ali temeu na hora que Deus apareceu, porque o pecado ele já faz isso, né? Ele faz com que as pessoas se tenham medo, se retraia diante de Deus.
diante da verdade, diante do que é certo. E as pessoas se retraem, né? Ficam escondidas, ficam, né? O pecado ele faz isso com a pessoa. Quando nós falamos, né, de orgulho, nós lembramos logo da passagem de Naamã, né? Quando pregamos sobre orgulho, uma pessoa orgulhosa, nós lembramos desta passagem, né? Porque Naamã, ele foi um exemplo de uma pessoa orgulhosa, mas de uma pessoa que, mesmo sendo orgulhosa, ela se humilhou depois. Ela caiu em si, né? Naamã sai ali do seu país, ele tem uma doença de pele, ele vai até o profeta. E ali ele espera ele cria ali na sua mente uma narrativa, uma expectativa do que poderia acontecer com ele quando ele chegasse. E nada daquilo que ele tinha planejado, daquilo que ele tinha pensado, acontecera com ele. Totalmente ao contrário, totalmente diferente daquilo que ele pensara. Mas ali, ele cai em si logo depois. E esse cair em si de Naamã faz com que ele receba a sua bênção, a sua vitória, né? E aí eu fui, né, pesquisar o que era o orgulho, né? O que é o orgulho? Né? Orgulho nada mais é que a pessoa ser uma pessoa arrogante, soberba. O orgulho, ele é isso. É quando a pessoa se acha superior. Né? Ele se acha superior, se acha melhor. E isso é soberba, isso é arrogância. Né? Altivez. Altivez de quem faz alarde de suas próprias qualidades. Eu posso, eu faço, eu consigo. Isso é ser orgulhoso. E o orgulho de Adão e Eva está nisso. Versículo 12 e 13, né? No versículo 12, o Senhor questiona, né, Adão primeiro. E ele fala, foi a mulher. No versículo 13, ele questiona a mulher. E a mulher diz, foi a serpente. Esse é o orgulho de Adão e Eva. E esse foi o orgulho que fez com que eles saíssem do jardim. Em Provérbios, capítulo 16, versículo 18, Provérbios, capítulo 16, e o versículo 18 diz assim, ó, o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Né? Então, primeiro a pessoa vem sobre ela o orgulho, em não querer reconhecer, se rebaixar. Mas a palavra de Deus diz que antes da destruição vem o orgulho. Então a pessoa orgulhosa, ela certamente vai cair. Certamente vai ser abatida. E por isso que nós temos que tomar cuidado. Né? Temos que estar vigilante todos os dias, né? Porque o Senhor, Ele fala em todo o tempo na palavra dele sobre ser humilde, né? Sobre ser humilde, sobre se humilhar. É isso que ele quer de nós. E aí eu vi, pesquisando, né, a palavra de Deus, eu fui procurar um exemplo de uma pessoa muito orgulhosa. E aí eu achei Nabucodonosor. Pensa num homem orgulhoso, né? E vamos dar, né, uma olhada lá em Daniel, capítulo 4.
Daniel, capítulo 4, a partir do versículo 29. Diz assim, 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino? Com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos seus lábios quando veio do céu uma voz que disse: é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real foi tirada, você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas da águia, e as suas unhas como as garras das aves. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe: o que fizeste? Naquele momento voltou-me o entendimento e eu recuperei a honra, a majestade, a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado, e minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos. E ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Deus viu aquele homem se engrandecendo, né? O meu reino, eu faço, eu sou. E ele nem terminou de falar, né? E Deus já tinha decretado para ele ali, você vai comer capim, você vai viver como os bois, você vai viver como um animal selvagem. Você vai passar um período fazendo isto. Porque Deus, ele não se agrada de pessoas orgulhosas, altivas, arrogantes, soberbas. Deus não se agrada disso, né? Mas ele cai em si. Depois desse período, ele cai em si. Ele reconhece que o único Deus, né, é o Deus dos céus. É o nosso Deus. Ele reconhece, né? E eu acho bonito, né, esse último versículo, né, o 37 aqui, a última parte do versículo. Ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância, né? Agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalto, glorifico o Rei dos céus, porque tudo que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos, né? Esse é o nosso Deus, né? Quando o homem ele se acha demais, quando ele quer ser como Deus, Deus abate. É por isso que nós, que servimos ao nosso Deus, também não devemos nos preocupar com os homens orgulhosos, altivos, arrogantes, soberbos, né? Porque a palavra diz que aquele que assim se exalta será humilhado, né? E aquele que assim se humilha será exaltado, né?
Deus dá graça aos humildes. Em Tiago, capítulo 4, versículo 6, diz assim, mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. É o que aconteceu com Nabucodonosor. Ele se opôs imediatamente a Nabucodonosor, a sua arrogância, a sua soberba. E o que Deus nos ensina? Que nós devemos ser como crianças, Em Mateus 18, 4 diz assim, portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. É isso que Deus nos ensina. Temos que ser como crianças. Nos fazer como crianças. Ser humilde como as crianças, E se tivermos que nos orgulhar, que seja como Paulo, Em 2 Coríntios, capítulo 11, no versículo 30, diz assim, se devo orgulhar-me, algumas versões diz gloriar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza, Então nas lutas, nas aflições, Paulo se gloriava nisso, nas perseguições, nas fraquezas, era nisso que ele se orgulhava, que ele se gloriava. E é disso que nós também temos que nos gloriar, nos orgulhar das perseguições, das lutas, É disso que nós temos que, se for para nos orgulhar, tem que ser disso. Não tem que ser o orgulho desta carne, o orgulho das coisas desta terra, Se achar melhor, ser arrogante, ser soberbo. Não, Deus nos ensina a ser humildes, Sermos como crianças. Deus, Ele nos ensina isso, Então, como a palavra dele diz, que quem assim se exalta será humilhado, mas quem assim se humilha será exaltado, porque quem exalta é Deus. Quem exalta as nossas vidas é o Senhor, é Ele quem vai nos exaltar. Pode vir as perseguições, pode vir as lutas, as tribulações. Se humilha diante do Senhor. Deus vai te exaltar, Deus vai te abençoar. Sermos como crianças, Ser humilde como as crianças, e Deus vai nos recompensar. Ele quem vai nos recompensar, é Ele quem nos recompensa. Não é com a nossa própria força, não é do nosso jeito. Pode levantar inimigos de um lado e do outro, Pode se levantar, mas quando nós temos o Senhor ao nosso lado, é Ele, É Ele quem vai nos exaltar, é Ele quem vai nos dar a vitória. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus, que está do nosso lado, a quem nós servimos. Ele está do nosso lado em todo o tempo. Todo o tempo. E jamais vai nos deixar. Se nos colocarmos, ao lado de Cristo, se nos colocarmos diante de Cristo, Ele nunca vai nos abandonar. Ele vai estar conosco. Amém? Que esta palavra tenha falado aos corações de cada servo do Senhor, de cada um, como falou ao meu coração nesta noite, Que Ele nos ensina, o Senhor nos ensina a sermos melhor a cada dia, A sermos um filho melhor, um servo melhor. É isso que Ele quer de nós, a excelência, Ele quer que sejamos excelentes, que sejamos perfeitos. É obviamente que nós não seremos perfeitos, porque perfeito só Jesus Cristo foi, mas Ele quer isso de nós, que nós busquemos isso.
né? Então ele nos ensina, a palavra dele já diz, é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Então é o que nos guia, né? É o que nos fortalece, é o que é a base da nossa vida, é a palavra, né? Então que esta palavra possa nos ensinar a cada dia, a cada pregação, a cada mensagem tem um ensinamento do Senhor para as nossas vidas, para que sejamos melhores. Amém?